Eu trabalhava mais de 12 horas por dia e isso não me levou a lugar nenhum. Bom, esse vai ser o tema desse vídeo. E para quem não me conhece, prazer, eu sou Gabriel Camargo e nesse vídeo basicamente eu documento toda a minha jornada aí na minha vida de marketing, funis e documentação de jornada. Bom, eu tive uns insights essas últimas semanas sobre o excesso de trabalho. Eu sempre busquei o sucesso, o perfeccionismo, exatamente tudo que aqueles livros de alta performance me trouxeram ao longo do tempo. Sempre gostei bastante de ler. E o início da minha jornada, basicamente, eu sempre me espelhava em grandes players que falavam sobre produtividade, acordar cedo, entregar mais. Mas hoje, com 31 anos, eu comecei a perceber que isso não está me fazendo tão bem. Então eu sempre trabalhei muito. Desde muito jovem eu sempre trabalhei 12, 13, até às vezes eu virava a noite trabalhando. Lá no início eu trabalhava com eventos e isso acabava ocupando bastante tempo da minha vida. Mas eu era feliz, mas eu acreditava que para ser feliz eu precisava só trabalhar. E como sempre, para quem me conhece, estou aqui com o meu caderninho com alguns bullet points. E aí eu quero trazer um pouco de contexto da minha rotina com vocês. Eu sempre me senti muito culpado em ter lazer, né? Sempre eu estava tudo em alta performance. Então eu levantava muito cedo, eu já começava a ler, a partir disso eu já criava o plano de ação por dia, já fazia meu to-do diário, ia trabalhar, tomava cafeína para trabalhar, tomava qualquer outro estimulante para trabalhar ou qualquer nootrópico para performar muito mais. Quando eu ia para esporte, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre estava tomando algum suplemento, creatina, beta-alanina e tudo mais, tudo para render muito mais. Então, assim, cada pilar da minha vida, eu sempre estava produzindo muito, sempre em alta performance, em grande intensidade, em tudo. Não tinha algo que eu conseguia ser leve, praticamente. E claro que, assim, ao longo do tempo, eu consegui perceber que isso me trouxe em lugares que jamais eu chegaria. Só que a longo prazo isso estava me matando aos poucos. Até é um pouco forte, mas isso estava roubando a minha essência interna. Eu sinto que depois ali das casas dos 28, agora até os 31, estou tendo uma mudança de mindset muito grande. Como assim? Basicamente eu sinto que o meu foco é muito mais em qualidade de vida do que performance e minha cabeça era sempre pensava, cara, quero ganhar, como que eu posso ganhar mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. E não que eu perdi a ambição, mas hoje a minha ambição ela é muito mais equilibrada com a qualidade de vida. Eu quero ter tempo para estar com a minha família, estar com a minha futura esposa, estar com meus amigos, fazer as coisas que eu gosto de forma leve. E eu comecei a fazer uma análise na minha vida nesses últimos tempos e percebi que tudo eu fazia muito correndo. Tudo era correndo. Acordava cedo, rápido, já fazia o café porque eu precisava trabalhar e tudo mais. Eu tava sentindo que mesmo dormindo bem, a quantidade necessária para dormir, ali em média de 8 horas, eu não tava ficando descansado. Até minha comunicação, eu comecei a perceber, conversando com alguns amigos, que ela estava muito atropelada. Eu sentia que eu atropelava as próprias palavras. E isso estava dificultando. E isso eu comecei a analisar, falei, cara, alguma coisa não tá certo. Mas aí, segui em diante. Para quem não sabe, eu praticamente parei de fumar já faz uns 4 meses. E eu acreditava que eu não tinha ansiedade. Eu acreditava que realmente a ansiedade era uma coisa que era distante de mim. Só que passou algum tempo depois que eu parei de fumar, tava tudo tranquilo, eu tava fazendo um tratamento para parar de fumar, e eu comecei a sentir alguns gatilhos diferentes do meu corpo. Então, um pouco mais acelerado do que o normal, mais fome do que o normal, enfim, alguns pontos que se coligavam com a ansiedade. Eu falei, cara, alguma coisa está estranha. E eu mantenho a mesma rotina de alta performance, de sempre estar querendo produzir, ler, trabalhar e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Eu estava basicamente só para explicar minha rotina. Eu acordava em média 7h20, 7h30, já começava a trabalhar, não estava nem lendo na hora. Na verdade, assim, eu começava a ler um pouco, só que eu não conseguia ler direito,
né? Conseguia ler ali 5, 10 páginas bem sofrido e já ia direto trabalhar. E isso estava dificultando bastante os outros pontos. E aí eu começava a trabalhar e não parava. O meu to-do diário era muito extenso. Às vezes eu deixava até de almoçar para trabalhar mais, para ter esse 1 horinha de almoço para realmente conseguir trabalhar mais. E às vezes eu não tinha esse momento com a Tati. E aí passou mais um. Aí continuava trabalhando até lá para umas 6 horas mais ou menos, 7 horas em média. E aí eu ia treinar. Só que às vezes eu ia treinar empurrado, que eu falava, cara, eu podia estar utilizando essa 1 hora para trabalhar e produzir mais. Mas ia treinar porque fazia parte do meu processo. Aí chegava em casa, tomava meu banho rápido, e ia trabalhar mais um pouco antes de jantar. Trabalhar mais 1 horinha, 1 hora e meia, 9 horas ia fazer comida e tal, jantava com a Tati, depois ia trabalhar até meia-noite, meia-noite e meia, enfim. Então basicamente era essa minha rotina que eu utilizava no dia a dia. E eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo chegar no resultado que eu gostaria, e isso estava afetando os outros pilares da minha vida, principalmente a minha mente. Eu sempre estava muito acelerado, muito cansado. Eu falei, cara, alguma coisa não está fazendo sentido. E aí tomar uma água. Toda vez que eu gravo, eu fico com a garganta seca e eu fico com dificuldade de me comunicar. Isso estava me causando danos talvez irreversíveis. Estou nem falando de doença ou algo do gênero, mas eu estava deixando de passar momentos, por exemplo, com a Tati, com a minha família, com meus amigos, de qualidade que fazem sentido. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande do famoso ócio criativo. Toda vez que eu parava, por exemplo, para assistir uma série com a Tati, eu sempre estava trabalhando. E eu falei, cara, não estava fazendo muito mais sentido. Eu não estava evoluindo muito mais rápido. Isso estava me afetando internamente. E aí, eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Eu acho que eu tô chegando num nível que não tá fazendo sentido eu seguir nessa rotina. E aí foi até na hora que comecei a ter algumas crises de ansiedade um pouco mais forte e eu busquei um psiquiatra para entender o que eu poderia fazer. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre higiene do sono, que é um tema que eu já sabia, mas como sempre a gente tem um conhecimento, mas muitas das vezes a gente esquece de praticar. A gente sabe o benefício, mas esquece de praticar. E ele falou, cara, o seu problema é que você está trabalhando mais do que o suficiente. Você precisa de um momento de ócio. Até pelo fato de você ser um criador de conteúdo e tudo mais. Você precisa parar para descansar a sua mente. Cara, para mim foi difícil. E isso de pensar, eu falei, cara, mas eu vou descansar? Minha cabeça sempre tava assim, cara, mas tá milionário já, né? Pra poder ficar descansando. E eu falei, cara, eu vou me prontificar, na verdade, em fazer esse plano de higiene do sono, uma rotina do sono ali, por pelo menos 2 semanas. Vamos ver qual impacto isso vai ter na minha vida. E basicamente como que era a rotina. Como eu trabalhava até muito tarde, então 9h30, no máximo, né? No máximo eu poderia trabalhar até 9h30 da noite. 10h30 da noite eu já parava de mexer no celular, 9h30. 9h30 eu já parava. 10h30 da. Não, 10h30 da noite eu parava de mexer no celular. 11 horas e qualquer coisa de tela, só assistia a televisão como ela fica longe. Não é o melhor cenário, mas como eu não sou muito fã de ler à noite, eu ficava assistindo série com a Tati, então assim, a partir das 9h30 eu parava tudo, não pegava no celular, não pegava no notebook, eu sentava para assistir série com ela, extremamente focado na série. E aí, 11 horas da noite eu deitava, né, para já começar a transmitir para o meu corpo o estado de sono, começar a produção de melatonina e tudo mais. E aí, por volta de 11h30 eu dormia. E eu fiz isso vai dar a segunda semana. Cara, como isso está sendo surreal na minha vida. Eu sinto que a minha mente está muito mais descansada. Eu sinto que até minha comunicação está mais leve, mais tranquila. Eu sinto que eu estou tendo um ganho exponencial de relacionamento positivo com minha família,
com a Tati, e isso está me fazendo muito melhor. Eu sinto que a minha produção de conteúdo, a minha cabeça funciona muito mais assim, então uma absurda diferença. E é uma coisa muito louca, porque eu falei, cara, como isso poderia realmente ser benéfico? Eu sinto que existe um gap muito grande quando você tem os seus 20 até seus 25, depois para frente, que você precisa se cuidar muito mais para ter os resultados que você quer. Como assim? Eu sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei de jogar, fazer esporte. E ali, quando eu era bem novo, cara, eu jogava horas, os caras me faziam falta e tudo mais, outro dia eu tava zero. Hoje, se eu vou jogar futebol, alguém faz uma falta em mim, é uma semana quebrado. Então eu comecei a falar, cara, não que eu seja velho ou algo do gênero, mas eu falei, eu preciso cuidar mais da minha saúde mental, do meu sono, da minha qualidade de relacionamento. Eu comecei a colocar foco nisso. Então hoje, seguindo toda essa rotina, a minha alimentação está voltada para bem-estar e saúde. E principalmente meus suplementos. Eu já mudei bastante coisa. Hoje as coisas que eu estou tomando, basicamente, é voltado também para isso. Então eu não quero mais performar muito. Eu quero performar bem, tranquilo e leve, para realmente ter uma qualidade de vida. Porque primeiro que eu moro em São Paulo. São Paulo é uma loucura. E você querer performar cada vez mais, tomar uma coisa, por exemplo, cafeína para te acelerar ainda mais, é uma coisa muito louca. Isso te deixa mais acelerado, mais ansioso. Eu sempre fui muito fã de estimulante termogênico, cara, eu cortei praticamente. Só o café mesmo que eu gosto muito de tomar, mas diminuí. Então é isso, e até agregando, eu comecei a ler esse livro, A Única Coisa, tá fazendo muito sentido para mim nessa minha fase de vida. Eu tô lendo em paralelo esse do Russell, o Experts. Tá fazendo muito sentido porque ele fala sobre a verdade surpreendente por trás dos resultados extraordinários. Tô bem no início, acho que eu li 40 páginas, mas ele fala que todas as pessoas de sucesso, elas tiveram uma única coisa que elas focaram. Então, por exemplo, o Albert Einstein. O Albert Einstein, ele se focou em uma única habilidade de ser muito bom nela para ser referência mundial. Ele teve uma única pessoa que realmente ajudou ele, que mentorou ele, a ponto dele ser quem ele é hoje. E tudo que ele fez em si, ou as outras pessoas de sucesso, tudo era priorizado pensando em como que eu vou chegar mais rápido no sucesso. Eu não vou aprofundar muito o tema desse livro, porque eu estou bem no início, mas futuramente eu vou trazer um conteúdo. Está fazendo muito sentido para mim esse livro, para o momento que eu estou passando na minha vida. Mas é isso. Espero que realmente eu possa ter agregado aí no seu dia a dia sobre você ter o seu momento de descanso, ócio produtivo. Eu sei que a gente que produz conteúdo e tudo mais, às vezes tem jornada dupla, quer produzir muito mais, mas o foco aqui está na consistência, ao longo prazo. Vai acontecer. Às vezes a gente quer, no nosso tempo, a gente quer evoluir o projeto o quanto antes. Mas, cara, para e pensa, quanto tempo você estudou, trabalhou para chegar onde você está hoje? Não é do dia para a noite. Então, eu realmente espero que tenha te agregado esse vídeo. Se fizer sentido, deixa um comentário aqui, a sua opinião sobre isso, sobre ócio produtivo, se você já pratica ou vai praticar. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Tamo junto.